Para muitas pessoas, o caminho natural é conseguir um trabalho na área que gosta, estuda, ir conquistando espaço na empresa por reconhecimento, atingindo novas funções, muitas vezes funções de liderança. Esse caminho pode levar anos para alguns, pode ser super rápido para outros também. Mas e quando ele acontece, será que estamos preparados para liderar? É a nossa missão correr atrás dessas habilidades? Como a empresa pode colaborar? O nosso papo de hoje é sobre os desafios da autoliderança. E eu recebo a Simone Defrain, que é então mentora, coaching de lideranças e desenvolvimento de pessoas. Boa tarde, Simone. Boa tarde. Bem-vinda ao Ver Mais, para a gente falar de um tema tão importante. Afinal de contas, qual é a definição de autoliderança? Autoliderança é quando nós nos apropriamos realmente daquilo que temos no nosso potencial, em relação ao nosso propósito, em relação àquilo que nós acabamos sendo protagonistas da nossa própria história. E para ser protagonista da própria história, há um caminho a percorrer de autoconhecimento, de técnica, de estudo. Como que a gente dá o primeiro passo para se posicionar e ter essa autoliderança? É um dos caminhos que acabam trazendo mais resultado para dentro das organizações. E esse é um caminho que ele é feito em 3 grandes passos, que é lidere a si mesmo, que é a autoliderança, lidere o seu time e lidere a sua organização. Então, é quando a gente entra nas empresas, nas organizações, e nós começamos a entender qual são o potencial de cada líder. E acabamos explorando isso de alguma forma, onde a gente consegue extrair delas toda uma parte do autoconhecimento em relação a como que ela se enxerga. Então, quem sou eu como líder? Quem sou eu como pessoa? E como que eu coloco o meu potencial a serviço dessa empresa, dessa organização? Então vai muito também da percepção e do interesse desse colaborador em se sentir esse líder, sentir que pode assumir essa função de liderança. Começa por aí, né? Sim, é quando ele se sente realmente numa autoconfiança. Ele sente que ele é capaz, que ele tem todas as habilidades e as competências desenvolvidas nesse processo para que ela possa se sentir segura de si em relação a se colocar a serviço mesmo. E qual que é a responsabilidade da empresa? A partir do momento que ela percebe esse colaborador que é autoconfiante, que tem as habilidades, como que a empresa pode fazer com que esse colaborador se torne um bom líder? Então, esse é um grande desafio ainda para as organizações, porque muitas das vezes as empresas elas acabam valorizando muito a parte técnica. E liderança não é cargo, liderança é comportamento humano. E aí é onde a gente trabalha as habilidades emocionais. Então, cabe à organização a querer desenvolver as pessoas, porque, de novo, é o ser humano que acaba trazendo diferencial para que as pessoas acabam se espelhando, inclusive, através do exemplo. Então, por isso é tão importante a autoconfiança. Agora, Simone, o que você comentou faz muita diferença. A gente está falando de empresa, mas a partir do momento que é um comportamento, essa liderança, né, qualquer pessoa pode liderar quer onde esteja, né? Pode ser um empreendedor dentro da sua empresa, dentro do seu home office, enfim, ele consegue fazer essa liderança porque ele tem um comportamento diferente, então... Sim. Exatamente, tanto que nesse trabalho que a gente acaba desenvolvendo, então vem várias pessoas que acabam às vezes querendo mudar de carreira, ou elas estão passando por um processo de um movimento diferente, aquilo que elas querem, e a gente trabalha inclusive o propósito dela. Então, onde ela consegue entender o que eu estou fazendo aqui, o que eu vim fazer, qual é o meu legado, o que eu vou deixar para as pessoas. Então, qualquer pessoa que perceba, e o primeiro passo é o da autoliderança, que é onde ela vai se sentir merecedora de todas as habilidades que ela possui para desenvolver o melhor que ela pode estar fazendo. Hoje você faz gestão de pessoas, de desenvolvimento, né, essa liderança. Qual que é a percepção das empresas quando esse colaborador que tem esse perfil procura a empresa querendo mais conhecimento, mais técnica, querendo orientações, ferramentas para exercer essa liderança? Ele é bem visto?
Esse é um ponto super importante que você acabou de mencionar, Vanessa, porque quando a gente vê que, às vezes, os próprios líderes das empresas buscam isso através da empresa, um dos primeiros pontos que a gente olha é em relação aos valores que a empresa tem. Ou seja, se uma empresa considera que o ser humano é o macro, né, o potencializador de resultados, é onde ela investe, então, nos treinamentos e nas mentorias para as pessoas, porque é uma parte realmente de comportamento. Então, é onde a gente consegue trazer um ganho muito grande e é muito por conta dos valores da empresa. Você falou que existe uma proporção aí, que é a proporção adequada para esse autoconhecimento, essa autoliderança. Como que funciona essa proporção? Do 70 a 20, 10? Isso mesmo. Então, dentro das mentorias, a gente usa muito a questão da experiência. Porque se eu pego uma apostila e eu vou treinar uma pessoa, ela vai aprender 20, 10%. Mas quando a gente pega e trabalha na prática com ela, alguns processos que ela precisa desenvolver em relação, inclusive às vezes de apresentação de algum relatório para o gestor ou para o diretor dentro de uma empresa. Ou como dar um feedback, por exemplo. Como dar um feedback, tudo existe processo. Então, quando a gente desenvolve qual é a mensagem final que a pessoa quer trazer, é onde ali que começam os primeiros pontos, tá? Eu preciso me sentir autoconfiante, eu preciso me sentir bem, eu preciso saber o que eu vou estar entregando, e aí entra a questão da gestão das emoções, que acaba a gente voltando de novo ao ponto principal. Assim. Exatamente. Então, o 70, 20, 10 seria, na verdade, 70% do nosso autoconhecimento vem da prática, vem daquilo que a gente exercita no dia a dia. Por exemplo, conseguir o conhecimento lá junto da empresa, tenho as noções dos processos, aplico esses processos e no aplicar eu vou me desenvolvendo. No erro e no acerto? No erro e no acerto. Que é onde que a gente acaba desenvolvendo exatamente isso. Isso muito por conta que dentro dos estudos de neurociência e neuroliderança, quando nós temos esse apoio e essa pessoa que acaba nos mentorando e fazendo esse passo a passo e podemos ter a possibilidade de inclusive errar, e aí onde a gente avalia e caminha novamente, onde ele vai se sentindo seguro e ele vai trazendo resultado, é onde a gente consegue ter o maior ganho, porque ele tem alguém ali meio que assim, ó, vai por esse caminho porque aqui é o caminho certo, mas é ela que vai fazer. A gente dá oportunidades para ela entender, mas é ela que vai fazer o caminho, é onde ela vai se fazendo parte para trazer esse resultado. Agora, vamos supor que a gente está falando aí para uma empresa que tem uma equipe que percebe que tem esse integrante, que tem esse espírito de autoliderança, que quer se desenvolver. Como que os demais colegas devem se comportar? Devem ter empatia por esse líder que está nascendo ali? Devem colaborar? Isso é extremamente importante, porque a gente acaba trabalhando, às vezes, pelas questões emocionais, do autoconhecimento, a gente acaba trabalhando algumas vulnerabilidades. Então, a pessoa ela se sente um pouco mais exposta em relação ao que ela está trabalhando, inclusive. Então, ela precisa, muitas vezes, desenvolver através de colegas, e aí a gente trabalha muito a equipe. E o time todo acaba se crescendo junto. Às vezes, por uma pessoa que se desenvolve, e aí as lideranças estratégicas, por exemplo, que são os donos, os sócios, os CEOs, e a gente começa esse treinamento geralmente por eles, e eles também são imersos, feitos nesses processos, é onde a gente consegue também, poxa, que legal que está tendo efeito. Acabar atraindo mais pessoas e o resultado melhorando. Isso. Simone, o assunto é super interessante, rende muita conversa. Muito obrigada pela presença aqui, para a gente poder abrir a cabeça e dizer que a autoliderança é possível, né? Precisa se comportar para isso, como você comentou, né? Autoconhecimento super importante e que com o desenvolvimento, com muita vontade, dá para fazer, né? Com certeza. Obrigada, Simone, pelas informações aqui no Ver Mais. Eu que agradeço, Vanessa.